Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou aqui iniciando a gravação, né? Deixando aqui para vocês como uma reposição e uma antecipação ao mesmo tempo de uma videotutoria para que vocês estudem os conteúdos de forma organizada da disciplina de Educação Infantil 1 e se preparem melhor para a D2 desse semestre de 2001.2, tá? Logo, logo a D2 ela estará disponível e é bom que vocês organizem os estudos de vocês para que possa dar conta dessa demanda de mais esta disciplina, além das outras que vocês já possuem. Quero aqui pedir desculpas que na última semana, que deveríamos ter a videotutoria, infelizmente, eu me senti mal, né? Coloquei lá a justificativa na plataforma, acabou não acontecendo a videotutoria pré-agendada para estudarmos os conteúdos da disciplina de Educação Infantil 1, e a gente estudou na semana anterior à minha ausência até a aula 9, né? Então, hoje seriam os estudos relacionados à aula 10 e à aula 11 e 12, que são os conteúdos da AD2 da disciplina de Educação Infantil 1. Aula 9, aula 10, aula 11 e aula 12. Então, venho aqui reforçar para que vocês leiam o material, ele está extremamente rico, pondere o que a gente estudou, o que a gente discutiu, revejam as aulas, as videoaulas, videotutorias que nós gravamos e que estão disponibilizadas no fórum. Assistam todas elas e, assim, à medida que você vai revendo, relembrando e associando as leituras que vão surgindo, vocês vão perceber que muita coisa a gente já estudou no diálogo, nas experiências que vocês trouxeram, nas relações que nós trocamos em videotutoria, nas angústias de vida real e prática, as próprias infâncias e relatos de infâncias que vocês trouxeram da vida de vocês, da vida dos familiares de vocês, a própria elaboração da AD1. Então, na verdade, o conteúdo pré-estudo da AD2, tecnicamente, é da aula 9 até a aula 12, mas, na verdade, o conteúdo ele é acumulativo, ele precede a aula 9, na verdade, é desde o início, é todo o conteúdo da disciplina. E você pensando dessa forma e entendendo que as aulas elas são correlacionadas, você se prepara melhor para estudar para a AP2, que a AD1 é um estudo prévio da AP1 e a AD2 é um estudo prévio para a AP2. Lembrando que tudo que a gente estuda precedente ao conteúdo específico da AD2 e da AP1, na verdade, faz parte de todo o contexto de estudo da disciplina, do plano de disciplina. Então, isso é muito importante levar em consideração, porque muitas vezes o aluno pensa assim: vou estudar só da aula 9 até a aula 12, que é o conteúdo da AD2. E aí esquece tudo que a gente estudou antes, tudo que a gente discutiu em tutoria, como se fossem coisas distintas, e não são. Está tudo entrelaçado, como a vida, né? De novo, a gente já falou sobre isso. A gente separa a organização dos estudos em disciplina por uma questão puramente didática, porque não haveria outra forma de estudarmos. Assim, a gente faz para que as pessoas compreendam, o aluno compreenda que a matemática ela não está dissociada da língua portuguesa, elas são complementares, até porque quando eu resolvo um problema de matemática, eu preciso entender de interpretação de texto, senão eu não consigo resolver os problemas.
A mesma coisa acontece com ciências naturais. Eu preciso associar os conteúdos da ciência na minha vida prática, relacionado à tecnologia, relacionado à água, à limpeza, à organização, à estrutura. Aí vai para as questões sociais, né, de ciências sociais, que é o saneamento básico, quem tem água, quem não tem, enfim. E assim vai. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês que estão todos entrelaçados, todo o conteúdo, eles estão relacionados interdisciplinarmente e transdisciplinarmente, porque a ideia é que esses conteúdos e o conhecimento de vocês extrapolem a sala de aula, os muros das instituições e vá para a vida social e, como consequência disso, a vida prática. Tudo bem? Então, só para auxiliá-los um pouquinho, mas é fundamental que vocês não fiquem só com aquilo que a gente traz na videotutoria, mas estudem o material, porque a responsabilidade da aprendizagem é de vocês, como alunos autônomos da educação à distância, e nós, como tutores, estamos aqui só para mediar e, na verdade, para auxiliá-los. E, em alguns momentos, a gente até aprende com vocês. Então, na disciplina de Educação Infantil 1, a aula 9 já foi estudada, revê lá a última videotutoria que nós estudamos, que foi especificamente discussão sobre a aula 9. Hoje seria a aula 10, que traz um texto da autora Tomás, que fala sobre a criança e infância e seus direitos. O que esse texto fala? Ele apresenta que as crianças têm formas próprias de interpretar o mundo e de agir, assim como pensar e de se sentir, e que essas crianças, elas são capazes de discutir sobre suas próprias ações, ou seja, a criança, ela é um ser de personalidade e que muitas vezes o adulto, ele ignora que a criança tem as suas vontades, tem os seus interesses e que tem as suas atitudes e que elas são representadas de diferentes formas. Esse texto, ele apresenta uma postura inovadora e diferente sobre a forma do adulto olhar para a criança, sobretudo a educação, o professor, o pedagógico, que ele deve olhar para a criança como um ser que precisa ser estudado, acompanhado no seu desenvolvimento e, dentro dessa situação, perceber o contexto em que a criança está inserido para compreender as suas ações e suas atitudes, porque ela tem uma personalidade previamente à escola. Esse texto também ele considera que as crianças devem e podem estudar, serem estudadas, conforme eu falei há pouco, e nisso propõe pensar as crianças como seres ativos e não meramente objetos de intervenção ou receptáculo, né? Essa palavra que a autora utiliza, receptáculo da ação adulta, ou seja, a criança é um pote e que ela só recebe as informações e vai ser moldada de acordo com os interesses e a receptividade que ela tem das informações do adulto ou do adultocêntrico, né? Então, a criança, ela, na verdade, ela tem as suas vontades, os seus interesses, a sua personalidade, ela recebe, ela tem as suas críticas em relação aos atos dos adultos, as contradições que acontecem de positivo e de negativo, né? Então, um exemplo, né? A criança, ela pede algo para o pai deixa, e aí, daqui a pouco, a mãe vem e fala que não pode. Então, essa questão, ela acaba gerando um conflito, né? Essa questão do que é positivo, do que é negativo, do que eu posso, o que eu não posso. Então, esse conflito não acontece só na personalidade da criança, como também na relação da criança com o adulto. Por quê? Poxa, mãe, por que eu não posso? Meu pai deixou, né? Então, é toda uma situação que precisa ser cuidada desde a família até ser levada para a escola, em que o educador precisa ter um cuidado e um olhar diferenciado da criança, tentando, buscando perceber
qual é o contexto social e a cultura daquela infância que está ali presente em sua escola, em sua sala de aula. Então, esse texto de Tomás traz como pontos chaves para serem analisados durante a leitura culturas da infância, direitos da criança, que nós falamos bastante em aulas anteriores, educação de infância, globalização, que também foi outro contexto bastante discutido, que nós falamos das nossas infâncias, as nossas épocas, né? Acho que foi uma das tutorias que a gente sofreu um pouco de banzo. Então, vale a pena rever essas aulas, porque elas estão contextualizando as escritas teóricas dos artigos que são solicitados para vocês realizarem a D2 agora. E uma outra palavrinha-chave aí que vale a pena se debruçar no contexto do artigo é a sociologia da infância. Então, está aí para vocês, que traz uma série de terminologias, de conceitos falando sobre decolonização, o próprio adultocêntrico, né, que eu citei aqui, e que vocês realmente precisam ler para se apropriar dessas questões e dos conflitos que a autora traz, que a autora diz que acontece nessa relação adulto-criança. A aula 11, é um texto de Barbosa, que vai falar sobre o tempo, o espaço e a rotina na educação infantil. Então, a gente sabe que a educação infantil ela tem uma rotina. Quem passou pela educação infantil é um adulto diferente porque ele tem hábitos, ele tem costumes que foram desenvolvidos lá na educação infantil, né? Uma organização que é diferenciada. Então, de que espaço e de que rotina que Barbosa fala? Barbosa traz uma reflexão sobre essas rotinas que demonstrando a importância que a educação infantil tem como uma das categorias das pedagogias da educação infantil. Então, essas rotinas é uma das categorias da educação infantil, é um instrumento de organização e de estrutura que faz parte, categoricamente, das pedagogias dentro da educação infantil. O texto ele parte de uma revisão bibliográfica de várias propostas pedagógicas e de trabalho do campo em creche. Aqui ocorrerão em creche e em escolas. A discussão central desse texto é sobre a rotina de uma concepção antinômica, que fala sobre a positividade e a negatividade. Antinômica, que diz respeito ao contrário, ao contraditório, na relação do positivo e do negativo, que é algo que eu ainda falei há pouco. Ou seja, a aula 10 ela tem uma sequenciação que faz uma preparação para a aula 11. E como tópicos importantes que são destacados na aula 11, que a gente chama aí de palavras-chave, a própria autora destaca como palavras-chave, são pedagogias da educação infantil. Então, quais são essas pedagogias? Uma delas a gente já citou aqui, as rotinas, né? As próprias rotinas é uma das palavras-chave que precisam ser estudadas e analisadas com atenção e carinho nesse texto, e as instituições de educação infantil. Quais são as instituições de educação infantil? Que instituições são essas que traz ao autor Barbosa falando sobre esse contexto do universo infantil? E aí depois vem a aula 12, que é o texto de Alves e Nari, que fala sobre cuidar e educar. E aí traz assim uma contextualização já dentro da própria aula, que diz o seguinte: essa aula aborda dois temas muito importantes na educação infantil: o cuidar e o educar. Esses temas são interdependentes, pois um não existe sem o outro. Por isso falamos no binômio cuidar, educar, ou seja, eles não são dissociados. Na prática, na rotina das aulas que essas ações acontecem, os cuidados essenciais e que necessitam da interferência do adulto.
como alimentação, saúde e higiene, não podem ser desconsiderados pelo professor. Tanto ele quanto o ajudante da turma devem assumir essa responsabilidade de cuidar. No entanto, isso se faz junto com o educar. O respeito ao ritmo da criança, sua individualidade, o desenvolvimento de hábitos e autonomia, a fala do professor apontando o sentido de todas as atividades que envolvem o cuidar, a ampliação do conhecimento da criança e de sua visão de mundo, assim como a organização do espaço e tempo da rotina da sala de aula. São algumas atitudes que apontam que é possível educar enquanto se cuida, ou seja, apontam a indissociabilidade desses termos, cuidar e educar. Está aí uma sequência que está trazendo, junto para a aula 12, a aula 11, quando ele fala sobre a rotina, sobre o cuidado, né, sobre as pedagogias da educação infantil. E aí, dentro desse artigo, do Cuidar e Educar de Alves e Nari, vem como destaque infância, educar, o próprio cuidar, ludicidade e o corpo. E aí também traz uma imagem no enunciado desse contexto, dentro da própria aula na plataforma, que vale a pena você olhar para essa imagem e entender, interpretar um texto imagético, que é a própria figura, a fotografia das crianças, o que elas estão fazendo. Que sentido é esse de cuidar? Cuidado, ele tem um sinônimo muito expressivo, porque quem cuida, educa, e vice-versa. Então, é só mesmo para fazer um destaque, para fazer um chamado a vocês de que muitas coisas que estão teorizadas nesses artigos, elas foram discutidas, é claro que de uma forma mais despojada, mais prática, porque nós fizemos uma relação com as nossas vivências, com as nossas experiências pessoais, e estudar academicamente é sobre tudo isso, é ver a funcionalidade das teorias nas relações práticas, porque você está se preparando para ser um profissional da educação e você precisará aplicar todas essas teorias, essas práticas que são rememoradas, revigoradas a partir das suas experiências, da sua memória de formação que você está tendo agora, mas também a sua memória afetiva e a sua memória subjetiva, porque o profissional que você será, o que você é indissociável da pessoa que você se tornou ou que você ainda se tornará. Tá? Então, vale a pena a gente fazer uma autoanálise em relação aos comportamentos, nossos comportamentos, as nossas ideologias, as nossas propostas, nossas intenções, os nossos conhecimentos e as modificações que estamos fazendo, que estamos sofrendo, na medida que novas informações entram, né? Novas informações são absorvidas. Gente, então, essa é a tutoria de hoje, a videotutoria. Espero que vocês aproveitem bastante. Os textos, eles trazem detalhes muito ricos e muito importantes que eu busquei, tentei me limitar, até criei um roteiro aqui para não falar além e também não ser tão econômica na descrição dos textos, mas que é importante que vocês façam a leitura para que vocês tenham as próprias percepções de vocês e não fiquem apenas com a minha percepção, com a minha interpretação, com as minhas ideologias, que são minhas e que não necessariamente significa que são as corretas. Então, por isso que esse momento acaba sendo rico quando a gente se coloca junto, porque um vai complementando o outro. De qualquer forma, espero ter feito alguma diferença aí nessa análise, nesse estudo de vocês para a AD2. Mais uma vez agradeço a atenção. Se você assistiu o vídeo,
Esse vídeo ele estará no YouTube como não listado. O que é não listado? Significa que ele não estará público para todas as pessoas, mas quem assistir é só dar um joinha lá para que eu saiba que você participou, que você assistiu o vídeo, porque isso também motiva a gente a fazer cada vez mais novas edições, principalmente quando a gente não puder estar juntos. Lá no próprio YouTube você também consegue fazer comentários, fazer críticas, dar sua contribuição e também fazer perguntas, já que o nosso fórum aqui ele está com um problema, porque não tem resposta para você ter a possibilidade de questionar e de fazer perguntas. Então, utilize essa ferramenta que é o YouTube, lá embaixo, em comentários, na descrição do vídeo, para você fazer os seus questionamentos e as suas perguntas relacionadas à disciplina de Educação Infantil 1. Gente, nós vamos estar juntos agora só a partir do dia 15 de novembro, juntos assim, né, online, se tivermos que fazer alguma videotutoria. Antes disso, não, porque eu estarei em curso, estarei em formação fora do estado. Então, estarei em momentos que vai ficar um pouco difícil da gente ter essa dinamização. Por isso que eu estou fazendo essa gravação agora, para deixar para vocês, e não é uma gravação aberta como é comum a gente fazer, tá bom? Para não passar em branco, porque na última semana nós não tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Então, um abraço para vocês, bons estudos, desejo que vocês consigam fazer uma excelente AD, e independente de estarmos em vídeo, aula ou não, deixa lá suas dúvidas no fórum, no chat do YouTube, que eu vou acompanhar vocês naquilo que vocês precisarem. Tudo bem? Um abraço, uma excelente noite, um bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que vocês vão acompanhar essa gravação. Estou com saudade de vocês e um grande e forte e melado abraço e beijo.